Vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Olá, senhores, senhoras, senhoritos e senhoritas. Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfenísia Freire. E essa disciplina é a disciplina de História. Para quem não me conhece, mas todo mundo me conhece já, né? Meu nome é Vitor. Acho que pelo que vocês dão para perceber, eu já cheguei a falar em outro momento isso, mas eu tô com um processo infeccioso na garganta, então eu ainda não tô conseguindo falar tão bem assim, a voz ainda tá saindo um pouquinho fanha, um pouquinho rouco e tal. Mas a gente vai tentando dar continuidade tranquilamente a essas aulas, né? Então, a aula de hoje vai ser a respeito do Egito Antigo, sendo que a gente vai começar falando lá do capítulo 5 do livro didático. Então peguem o livro de vocês, coloquem aí do lado, vamos fazer esse acompanhamento da aula através do livro. Só que a gente não vai começar da primeira página dele, que seria lá na página 46, mas sim a página 49 para a gente começar falando sobre os faraós. E aí na próxima aula a gente vai voltar um pouquinho, vamos falar sobre as maravilhas do rio Nilo, né? Então, de vez em quando eu vou beber meu cafezinho aqui também, mas tá tudo tranquilo, viu? Então, a gente começa da seguinte forma. Lá na página 49 a gente tem assim: o povoamento do delta e do vale do rio Nilo deu origem a dois reinos, um no norte e outro no sul do território egípcio, né? E aí, esses dois reinos eles vão ser basicamente o Baixo Egito e o Alto Egito, né? O Baixo Egito ele vai ser no delta do Nilo, que vai ser essa imagem que vai aparecer para vocês em algum momento. Aí vai ter uma imagem, peraí, já sei. Ó. Pá! Opa, voltou, tá vendo aí? Sou mágico, rapaz. Mas então, aí a gente vai ter o Baixo Egito, que vai ser essa parte do delta, pelo próprio formato que ele tem, né? Parecendo um delta, um triângulo invertido, que é o local onde vai desembocar para o mar Mediterrâneo. E esse local ele se chama Tamerru, que significa a terra do papiro. Vocês lembram o que é papiro, né? Na verdade, o papiro, que provavelmente vocês conhecem, seja o papel em si. Mas é uma folha, uma planta, que através do processo que é feito com essa planta é que se produz o papel, que se torna o papiro, para que naquele período o pessoal chegasse e escrevesse. E assim, esse papiro, o papiro como é que ele é feito? Ele é a parte interna, uma parte interna, como se fosse o caule, né? Branco e esponjoso, que aí ele era cortado em finas tiras, que eram molhadas, sobrepostas e cruzadas. Tipo, é como se você pegasse e fizesse um trançado, né? Com esse caule, com essa planta. Aí você vai trançando todo em tiras bem fininhas e com essa sobreposição ele vai ganhando um formato. A partir daí, essas folhas eram prensadas, tá? Amassadas assim, e eram marteladas para poder começar a ganhar uma forma. E a partir disso, ele era alisado, passava um negocinho por cima assim para poder alisar ele também, e era colado em outras folhas. Esse processo era feito várias vezes e essas folhas eram coladas uma na outra para poder fazer um papel grande, né? Mas enfim, aí o delta do Nilo, que era no reino do Baixo Egito, esse Tamerru, e no Vale do Nilo, que era o Alto Egito, chamado Tachemal, que é a terra de juncos. Junco, nesse caso, assim, ele também é um tipo de planta que vai dar em terrenos que são alagadiços. Junco, se vocês forem pesquisar pela internet, vão ver que também tem um tipo de embarcação que vem de lá da China que vai receber esse mesmo nome. Mas nesse caso daí vai ser um tipo de planta também.
E aí você, olhando lá para o mapa, vai chegar e vai perguntar, não, pô, peraí, no alto do mapa está o Baixo Egito, e na parte mais baixa do mapa está o Alto Egito. Como assim? Não era para ser o contrário, né? Não é que o Baixo Egito está em cima e o Alto Egito está embaixo. Na verdade, assim, como vocês sabem, os rios, eles desembocam no mar, né? Eles vão descendo assim até chegar no mar. E aí o surgimento do rio Nilo vai ser na parte mais central da África. Então, como ele vai correndo, obrigatoriamente ele vai sair do alto para baixo, para desembocar lá no mar Mediterrâneo. Ele vai passar primeiro pelo Alto Egito, pela parte alta do Egito, para depois chegar na parte baixa. E é por isso que você vai ter lá o Alto Egito, essa parte mais interna do Egito, mais para dentro assim da África, até chegar lá embaixo no Delta, que é essa parte do Baixo Egito. Então dá para entender legal isso daí, né? E aí a gente vai ter o seguinte, esses reinos eles se unificaram por volta do ano 3200 a.C. e a partir de então o governo passou a ser exercido por faraós, termo usado para denominar os reis do Antigo Egito. Agora, se vocês acham que essa unificação foi assim tranquila, tá? Opa, vamos juntar aqui e tal, tá de boa, vamos seguir esse Egito, vai ser um só e acabou. Não foi bem assim que as coisas aconteceram, não. Tiveram diversas disputas que iam em busca dos melhores locais para você fazer plantações, para a pesca, a agricultura e tudo. Então, quem era de lá do Alto Egito, sabendo que na parte do Delta tinha maiores possibilidades de você conseguir desenvolver mais essas plantações, essas pescas, os animais, as cidades elas cresceriam com mais vigor, com mais força, assim, lá para baixo, lá para o Baixo Egito. O pessoal do Alto chegou e falou assim, não, velho, vamos ganhar esse negócio daí, vamos tomar aquela terra pra gente aí, vamos juntar a zorra toda. Então, isso daí vai ser nosso. Então, foi o que eles fizeram. Chegaram lá um rei chamado Narmer. Ele organizou o exército dele lá no Alto Egito, falando, vamos descer a porrada no pessoal do Baixo Egito, quebrar os caras na porrada e aí esse lugar vai ser nosso. Foi o que aconteceu, basicamente, né? Uma forma mais resumida da história. Isso aconteceu lá por volta do ano 3200 a.C. E essa unificação desses dois reinos vai dar início a essa primeira dinastia do Império Egípcio, né? E aí a gente tem lá, lentamente os faraós acumularam muito poder. Eles criavam leis e impostos, controlavam o exército, produção agrícola e uso da água, determinavam ainda a construção de obras públicas, como templos, palácios, canais de irrigação. E aí por que os faraós tinham tanto poder assim, né? Só que assim, os faraós já eram aqueles reis que governavam o Alto Egito. No Baixo Egito eles não chamavam seu rei de faraó. No Alto Egito é que eles já tinham essa denominação. E aliás, o nome faraó em si, ele tem origem no hebraico e ele tem como significado casa elevada. Casa elevada nada mais é do que um palácio, né? Do que um palacete. Geralmente esses ricaços eles fazem aquelas casas grandonas, né? Então era meio que isso acontecia. Que os faraós, os grandes reis de lá do Alto Egito, como eles tinham os palácios maiores, eles tinham as casas maiores e geralmente ficavam em locais um pouco mais altos para ter uma vista privilegiada da cidade, eles tiveram essa denominação a partir do hebraico, do faraó como casa elevada. Depois de um tempo, claro, quem é que morava nessa casa elevada? Eram justamente os reis. Então, eles passaram a ser chamados a partir daí de faraós. Então, representava esse palácio real, e aí só depois que passou a denominar esses reis, né? E aí a gente tem o seguinte, claro que os faraós, eles tinham muitos escravos, eles tinham muitas mordomias, né? Mas eles também tinham que desenvolver diversas outras funções dentro do reinado deles, dentro do reino deles, né?
E aí o governo, o governante, o rei, ele ia governar com uma equipe que era escolhida por ele. Né? Para ele eram os melhores, ele era meio como se fosse um presidente, sabe? Que tem que escolher os seus ministros, aquelas pessoas em quem ele confia para poder colocar em cargos específicos, para ter suas determinações, sua função específica para cuidar de alguma coisa dentro daquilo que ele quer no reino dele. E aí, os faraós eles eram os administradores máximos do Egito. Tipo, não tinha ninguém acima deles. Era Deus no céu e eles na terra. Mais ou menos isso. Mas aí depois a gente vai até falar um pouco mais sobre religião. E aí vai tratar o porquê dos faraós eles serem ditos que eram representações do próprio Deus encarnado na terra. Mas enfim. Então, aí os faraós, então, eles eram ditos como os administradores máximos do Egito. Tá? E como assim? Eles tinham diversas funções. Como a gente falou um pouquinho antes, ele precisava governar com o auxílio de uma equipe que era escolhida por ele, mas ele tinha várias funções que eram ditas como funções principais, que é o caso dessa administração maior, para poder lidar com a parte de impostos, de arrecadação, de dinheiro, de riqueza, de compra, de venda, de distribuição, tal, aquela coisa ligada ao povo também. Ele era o chefe do exército, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele chegava, tinha o próprio exército dele que ele mandava tacar a porrada no povo que desobedecia a ele. Ele era também considerado como primeiro magistrado. O que é que isso significa? Ele era como se fosse a lei máxima do Estado. Ele era quem julgava os crimes, principalmente os crimes maiores, né? Só que ele tinha os auxiliares dele, então nem tudo precisava passar por ele, que aí os auxiliares dele já sabiam quais eram essas determinações, essas leis que eles deveriam obedecer, então tacava-lhe a porrada no povo. Mas ele sendo esse magistrado, ele que era capaz de fazer alguns julgamentos que eram os mais importantes naquele reino, naquele momento, né? E ele também era o sacerdote supremo. Ele era a principal liderança religiosa. Ainda que muitas vezes não tivesse uma formação religiosa em si, ele era a liderança religiosa porque todas as outras pessoas que eram ligadas ao sacerdócio, outros sacerdotes, eles estavam num lugar um pouco inferior ao do faraó. Né? E aí quem é que estava abaixo dele, abaixo desse faraó? Eram os carinhas chamados escribas. Vai aparecer escrito aqui em cima, aqui, em algum lugar. Eram os escribas. Que era o quê? O que é um escriba? Uma espécie de escrivão. Era aquele pessoal que ficava responsável pela parte burocrática do Estado. Assinar documento, sabe? Tipo isso. O pessoal que fica tipo Nédia, na secretaria, sabe? É a parte burocrática. Luciano é o faraó da escola. E aí, Nédia tá lá, é a escriba dele. Eu só sou um pé rapado que tá aí no meio dando aula pra vocês, né? Fazer o quê? E aí, então, tinha esses escribas, que eram os responsáveis por essa parte burocrática. Tinha os generais e os oficiais do exército, que aí, claro, ligado ao exército, a segurança particular do faraó, a manter a lei e a ordem existente lá dentro do reino, para que não tenha nenhuma insurgência, ninguém que fale assim, eu não gosto do faraó. E aí o que é que esse pessoal do exército faz? Corta a cabeça dele. Por aí. Então, Fabrício, tome cuidado, viu? Só falando bem. Tinha uma espécie de primeiro-ministro também, que era como se fosse aquela pessoa mais ligada às resoluções políticas, aquela pessoa que vai lidar diretamente com o povo, pegando assim, quais são as demandas do povo? O que é que o povo está querendo? Eu preciso de mais tempo para poder plantar, que aí com mais tempo eu colho mais para poder vender, para pegar o dinheiro e pagar os tributos.
Aí quem vai resolver isso vai ser o faraó? Não. Vai ter lá o primeiro-ministro dele, que vai, ó, ouvir o que, é que o povo está falando e aí vai passar essas demandas lá pro faraó. Aceitando, beleza, ó, desce lá, vamos conversar, então a gente vai fazer assim. Não aceitando, corta a cabeça dele, tá? Novamente, Fabrício, cuidado. E a gente tem também os sacerdotes, claro, que eram aquelas pessoas que eram encarregadas dessas práticas e crenças religiosas, né? Que estavam abaixo do faraó, claro, como sempre. Pronto. E aí a gente tem lá, para a sociedade egípcia, o poder dos faraós era sagrado, pois eles eram considerados deuses vivos, eles eram representação maior do Estado, lá no Egito, e eles eram como se fossem enviados do próprio Deus. Opa, foi Deus que chegou assim e falou assim, ó, eu quero esse miserável lazarento aí para ser o meu representante aqui na Terra. Aí, oh, que surpresa, sou eu, tá aqui, vou mandar em todo mundo. Era tipo isso que acontecia, né? Assim eles eram respeitados, obedecidos e temidos pela população. Essa forma de governo em que as ordens do monarca são consideradas determinações divinas é denominada monarquia teocrática. Porque o que é uma teocracia? A gente vai fazer um contraponto assim de tipo teocracia e democracia. O que é uma democracia? Demo significa povo, tá? E a cracia é o governo, né? A forma de governo, que é através das determinações, através do que o povo quer. Nesse caso, você vai ter uma monarquia teocrática, porque a teocracia, teo significa Deus. Teocentrismo, Deus no centro de tudo. Antropocentrismo, antropo significa homem, homem no sentido de humano. Então, o homem no centro de tudo, né? Fabriciocentrismo, é Fabrício no centro de tudo. Vitocentrismo, sou eu, lindo, maravilhoso assim, no centro de tudo, né? Na sala ali, mandando em todo mundo. Não, não existe isso não, tá? Então, no caso dos faraós, eles tinham essa monarquia teocrática. Os faraós tinham várias esposas e muitos filhos. Sua grande família morava em palácios luxuosos e convivia com outras famílias influentes que recebiam grandes lotes de terra do governo. Essas pessoas formavam a nobreza. Depois a gente vai falar, na outra aula, a gente vai falar sobre a divisão social. E essas divisões sociais dentro da divisão social dentro da sociedade é o que vai ter esse tipo de separação, né? Então, quem é que fazia parte da nobreza? Qual era a importância dela? O que é que eles faziam dentro daquela comunidade? Qual era o papel deles? Qual era a função deles dentro daquela comunidade? Mas isso a gente vai trabalhar um pouco mais para frente na aula seguinte, tá? Os túmulos dos faraós e da família real eram as pirâmides, construídas com grandes blocos de pedra. Quanto maior e mais luxuosas fossem, maior era o poder do faraó que mandara erguê-las. Alguns deles passaram toda a vida organizando a construção de seus futuros túmulos. E aí a gente tem algumas histórias bem interessantes em relação a essas pirâmides, né? Então, segura aí. E então a gente tem algumas histórias bem interessantes a respeito dessas pirâmides. Primeiro que a pirâmide principal, a pirâmide mais famosa de todas, é a pirâmide de Quéops. Fica numa cidade chamada Gizé, ou Gizé, vai aparecer aqui em cima. Vai aparecer em algum lugar esse nome. E a pirâmide também, que é essa daqui, ó. Pronto, essa daí mesmo. E aí o que é interessante dessa pirâmide? Ela tem 160 metros de altura. Tá? Imagine só você fazer uma pirâmide, construir uma pirâmide naquela época, lá em 2550 a.C., e ela tem 160 metros de altura. Não somente isso, são 160 metros de altura, mais 230 metros de largura. Ó, altura,
largura. Então, ele vai ter 160 por 230, sendo que ele é equivalente a um prédio de 49 andares. E uma outra coisa é que eles foram... essa pirâmide especificamente de Kéops, ela foi feita com 2.600.000 blocos de pedra, construídos, amontoados um por um ali, até chegar lá no topo. E esses 160 metros de altura não leva nem em consideração a parte interna, que ainda vai ter uma espécie de corredor que vai descer um pouco mais. Então, ele não vai ser no nível do terreno local. Quando você entra nessa pirâmide, você ainda tem um momento que vai começar a descer. Então, vai ter dentro da pirâmide, a maior parte dela vai ser de bloco maciço, tudo fechadinho, mas tem alguns vãos em que há uma descida e também alguns canais, algumas canaletas que vai poder subir. E aí no meio disso tudo você vai ter o local onde ficava a parte do sarcófago, que era o local onde a múmia ficava, onde um faraó, juntamente com seus pertences, ele ficava enterrado. Para vocês terem uma ideia, o prédio mais alto de Aracaju, imagine, ele tem somente 96 metros de altura e 28 andares. Ele foi construído lá na década de 70, se chama Edifício Estado de Sergipe. Imagina, 98 metros. A pirâmide de Kéops, lá em Gizé, que atualmente é onde fica no Cairo, que é a capital do Egito. Então, aqui em Aracaju, esse prédio de 98 andares, enquanto lá a pirâmide, feita lá em 2550 a.C., para efeito de comparação, o maior prédio existente no Brasil fica lá em Goiás, chamado Kingdom Park Residence, que ele já é bem maior, ele tem 181 metros de altura, ou seja, só 20 metros a mais do que a pirâmide de Kéops, e são 50 andares, construído outro dia desses, lá em 2017. 50 andares, tem um, enquanto que a pirâmide tem o equivalente a 49 andares. Então, praticamente a mesma coisa, né? 20 metros, para quem está a 160 metros de altura, é quase pouca coisa, né? Enfim, continuando. Lá em Gizé, você vai ter, junto da pirâmide de Kéops, outras duas pirâmides, que são Quefren e Miquerinos. Pinturas e textos sobre a vida e os feitos dos mortos decoravam os túmulos. Tinha aquelas paredes, aquelas pinturas que a gente costuma sempre ver em filmes sobre o Egito, em documentário, por foto também, são sobre a vida dos faraós, né? Os grandes feitos em vida desses faraós. E aí, então você tem essas diversas pinturas e textos sobre a vida deles, os feitos dessas pessoas que morreram, eles decoravam os túmulos. Esses registros constituem importante fonte de informações sobre a vida dos antigos egípcios, assim como os móveis, as armas e joias que compunham a decoração do local. Até mesmo porque eles eram enterrados com todos os seus pertences. Tipo, não tinha esse negócio de herança, não. Vou deixar para os meus filhos, vou deixar para minha esposa, tal. Vou deixar para meu cachorro. Não, não tinha isso. Inclusive, o cachorro muitas vezes era enterrado juntamente com o faraó. Miserável, né? Tristíssimo, né? Mas, enfim, ele era enterrado juntamente com seus pertences, né? E aí a gente vai explicar isso daqui a pouco. E assim, quando o faraó era sepultado, seus auxiliares e escravos colocavam no túmulo alimentos, animais de estimação, roupas e objetos pessoais, pois acreditava que tudo isso seria necessário para a vida
após a morte. A gente vai explicar isso já já. Pula aí lá para a página 52, na parte de religião no Antigo Egito. E aí a gente vai ter o seguinte: os egípcios eles eram politeístas. O que são os politeístas? São poli, significa vários, e ó de novo esse teísta. O que é o teísta? São deuses, né? Então Deus, teísmo, teocentrismo, tal, tudo relacionado a Deus. Então quando a gente fala sobre politeísmo, significa vários deuses. Os egípcios eles acreditavam na existência de diversos deuses. E aí entre essas divindades mais respeitadas, a gente tinha Ra, Osíris e Íris, que teriam ensinado ao povo a agricultura, as artes e as regras da vida em sociedade. E a gente tem lá, Ra seria o deus principal, é o deus Sol, é aquele deus que criou tudo. A criação do mundo foi feita pelo deus Ra. A gente vai ter Osíris, que é o descendente direto de Ra. Osíris, apesar desse nome, é um homem. Ele vai ser é o filho mais velho de Geb e Nut. E aí ele vai reinar sobre a terra como o primeiro faraó do Egito. É conhecido como o primeiro faraó do Egito. Só que aí ele é assassinado pelo próprio irmão, chamado Sete. E a partir daí ele vai virar o Deus Supremo e o juiz do mundo dos mortos. Depois a gente vai falar uma historinha também sobre Osíris, que é bem interessante. E aí, por último, a gente tem aqui Ísis, que é isso, uma mulher. Ísis é uma irmã esposa de Osíris. Irmã esposa. Sim, Osíris se casou com a própria irmã. Não pode isso não, tá? Hoje em dia, melhor evitar. Ela foi a última divindade adorada pelos egípcios antes da chegada dos europeus e antes deles começarem a impor o cristianismo tanto no Egito quanto no restante do mundo, que eles buscaram implementar a crença religiosa deles, que era acabando com essa ideia do politeísmo, de você acreditar em vários deuses. Cristo é o único Deus, é o único representante divino que importa, né? Segundo essa crença cristã, essa mitologia cristã. E pronto. E uma coisa interessante também é que a própria formação do rio Nilo, segundo a crença egípcia, seria através das lágrimas de Ísis no momento que Osíris morreu. Então, com a morte de Osíris, assassinado por Sete, Ísis cai numa tristeza profunda, começa a chorar por dias e noites seguidas e acaba formando o rio Nilo dessa forma. E aí, pronto, é toda aquela história que a gente vai contar na aula seguinte. Só que aí também, claro, existem outros deuses, né? Que aí vai ser uma tarefinha de casa para vocês depois. Mas aí esses deuses como Horus, Anubis, Hathor, Sekhmet, Tot, então são vários deuses. Eles eram politeístas, eles tinham que acreditar em vários deuses. Os gregos acreditavam em vários deuses, os romanos acreditavam em vários deuses lá na antiga Roma. Os africanos, os iorubais acreditavam em vários deuses. Então, é assim que funciona. E a gente continuando lá. As crenças foram tema da pintura e da escultura egípcia. Os deuses eram representados de diversas formas. Havia deuses semelhantes a seres humanos e animais, e deuses cuja representação tinha formas mistas de humano e animal, chamados antropozoomórficos. Como assim? Que palavra doida é essa daí? Antropozoomorfos ou antropozoomórficos. Antropo, referente ao homem, zoo,
Z-O-O, tipo zoológico. Sabe? Zoo é de animal e mórfico é a ideia de forma. Morfologia. Os Power Rangers lá, é hora de morfar. Tá. Então, é uma transformação, uma mudança, uma modificação pela qual eles passam. E aí, nesse caso, o antropozoomórfico, aproveita, fala rápido aí, antropozoomórfico. Cadê Neto? Quero ver você aí, ó, antropozoomórfico. E aí, então, os antropozoomórficos é essa junção entre animal, geralmente o corpo de homem com a cabeça de algum animal. Cabeça de touro, tipo minotauro lá na Grécia também, ó, que era o corpo de homem com a cabeça de um animal, né? Ou o contrário, que era o caso do Cérbero e tal, e assim por diante, né? Mas no Egito antigo, a crença religiosa deles fazia com que tivessem deuses com essas misturas. E aí quando a gente for dar uma olhada lá, Horus, Anubis, Thoth e tal, vários deles eles vão ter essas misturas, né? Esse antropozoomorfismo. Vou botar vocês tudo para poder falar essas palavras assim, tá? E aí os egípcios eles acreditavam que os mortos passavam por um tribunal que julgava cada um, escolhendo os que mereciam outra vida e os que seriam devorados por um monstro, como castigo pelas maldades que haviam praticado. Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu acabei esquecendo de falar uma coisa. Sobre o processo de mumificação, ainda lá na parte dos faraós. Que é o seguinte, segundo a crença egípcia, a morte ela é um processo onde a alma se desprende do corpo. Né? E aí a morte vai ser um estágio de mudança para uma outra existência. Né? Então você está morrendo, você está passando para um outro nível, um nível superior, de uma transcendência de corpo, de alma. Né? E aí, se o corpo ele é a morada da alma, se é aqui, dentro dessa casca que a gente tem, que a nossa alma está morando aqui dentro, então é preciso conservar esse corpo das pessoas que faleciam. É como a gente com uma crença cristã mesmo, em que a gente precisa preservar o nosso corpo, mas o nosso corpo ainda é em vida, né? Então, lá, não somente isso, mas com a morte aí que vai passar pelo processo de mumificação, você precisa ainda preservar esse corpo, porque esse corpo ele vai ser aproveitado numa instância superior, no momento que você tiver num outro lugar passado. Assim. E aí o processo de mumificação ele vai acontecer assim. Primeiro vão ser retiradas as vísceras, sabe? Abriu a barriga assim, ó, tirou as tripas, tirou os órgãos, tudo aquilo que está por aqui por dentro, ó, intestino, fígado, estômago, tal, ó, arrancou tudo. E aí então os restos mortais, depois de retiradas essas vísceras, o resto da pessoa, o corpo que sobra, ele vai ser colocado numa mistura, vai ser imergido, vai ser colocado dentro de um tonel, uma espécie de tonel, que vai ter uma mistura com carbonato de sódio e água, que aí vai ser uma forma de limpar o corpo, digamos assim. E aí depois dessa imersão, quando tira o corpo dessa mistura, e aí depois eles vão aproveitar pelas cavidades do corpo, eles vão começar a introduzir algumas substâncias e alguns punhados de erva. Uma erva especial que eles vão preparar lá para poder começar a preencher suas cavidades. Então, coloca pelo nariz, coloca pela boca, pelo buraco na barriga que eles abriram, coloca pelos vários buracos do corpo, do ouvido, por exemplo, né? E aí então ele vai preencher tudo aqui por dentro para dar uma sustância mesmo, para poder ficar forte. E aí, depois que ele faz tudo isso, que é uma forma de impedir a deterioração dos tecidos, para impedir que os tecidos do corpo eles apodreçam, eles vão finalizar com o corpo sendo enfaixado,
finalmente, ó, vai virar múmia, vai ser todo enfaixado com aquele negócio parecendo papel higiênico, mas que não é papel higiênico, e coberto por uma cola que vai impedir a contaminação externa, vai impedir que o ar entre, o oxigênio quando chega no corpo assim, ele vai começar a meio que queimar o corpo, né, a deteriorar, vai impedir que o corpo ele comece a ser comido lá pelos morotó, né? Quando você vai enfaixar o corpo, depois de passar por todo esse processo, que enfaixa e coloca aquela cola para poder dar liga também, para que impeça qualquer contato de algum agente externo, então vai proteger o corpo. Não à toa que quando os arqueólogos encontram alguma múmia lá de 2500, 2000 a.C., e aí eles tiram aquela faixa, o corpo tá lá que pô, o cabelo ainda tá assim, é capaz de você ficar olhando muito pro bichinho ali, você tomar um susto porque fica parecendo que ele vai dar um pulo para pegar em seu pescoço, né? Principalmente esse povo que assiste muito filme, esses filmes assim, fica logo pensando nesse tipo de coisa, né? Mas e aí, e como é que funcionava esse julgamento? Aí voltando já para aquela parte lá da religião. E então como é que vai funcionar essa questão do julgamento, né? Ele era conduzido por Anubis, a pessoa que morre e tal, que vai passar por todo esse processo de mumificação e tal. E aquelas pessoas que não vão também, né? Que geralmente quando morrem, pessoas comuns, eles eram enterrados assim na areia mesmo. Abria uma vala, um buraco, botava o corpo lá, não passava por esse processo de mumificação. Porque era só mais um corpo, uma pessoa comum, não importava fazer esse tipo de coisa, né? E aí então, esses faraós, essas pessoas importantes, elas iam, claro, e aí ia ser conduzida por Anubis para se apresentar no tribunal de Osíris. Por que é o tribunal de Osíris? Porque ele é quem faz esse julgamento dos dois mundos, né? Que é o juiz do mundo dos mortos. E aí, como é que acontece? Lá era o local onde se avaliava todos os seus erros. Eram 42 outros deuses que faziam análise assim sobre sua vida, né? Tipo, aquela história que a gente sempre fala assim, porra, sei lá, quando eu morrer vai passar num telão assim, tudo que eu fiz e todo mundo ali em volta vai assim, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Imagine só lá aparecer no telão do juízo final todas as mensagens que vocês trocaram no WhatsApp. Fabrício mesmo, coitado, não ia passar nem. E aí então, tipo, esses deuses, eles pegavam assim, começavam a olhar, falavam assim, isso foi mais ou menos. Sei não, viu? Olha, tá mal. Manda matar logo. Nem pensa, ó. Aqui não passa não, viu? E aí então esses deuses, eles faziam todo o julgamento através desse telão, né, que aparecia lá para eles. Só que antes do início do julgamento, a pessoa que estava lá, que chegava lá, ela recebia o livro dos mortos, para ela saber exatamente como é que deveria se comportar, o que é que ia acontecer ali, como é que seria o julgamento e tal. É um livrinho de regras, né? É um manual do aluno, um manual do morto, ali que ele recebe para poder dar uma lida antes de entrar no tribunal de Osíris, para não passar vergonha. Vai passar vergonha? Vai, de qualquer forma, mas ele receber esse livrinho. E aí ele saberia como é que se comportava durante o julgamento. Só que, para receber a aprovação, ele não poderia ter cometido uma série de infrações. Que tipo de infração tinha? Vão contando aí, que aí, para ver se vocês iam passar no tribunal de Osíris ou não. Não pode roubar, não pode matar, não pode trair. E aí o pessoal que tem namorada assim, ó, não pode dar o chifre não, adultério, ó, não podia não. Não pode mentir, causar confusão e escutar conversas alheias. Mentir, causar confusão, conversas alheias. Alguém dessa sala se salvaria?
fica o questionamento. Mas enfim. E aí o Osíris, ele pesava o coração da pessoa falecida. Pegava assim, ó. Arrancou o coração lá. Colocava na balança. Se o coração pesasse mais que uma pena, tira lá a pena do passarinho, né? Lá passando na porta. Você colocava lá. Se o seu coração pesasse mais que a pena, afinal o coração puro, ele não pesa, né? Então, aquela leveza e tal. Mas se pesasse, querido, se pesasse menos ia para o céu. Se não, sabe o que ia acontecer? Ele não poderia entrar no Duat. Duat, que é o nome desse reino dos céus. Esse é uma espécie de submundo dos mortos. A pessoa morria, tá? Ele tinha a oportunidade de ir para esse Duat para poder ficar de boas. E aí, o que é que acontecia? Se a pessoa não entrasse no Duat, aparecia um deus que tinha uma cabeça de crocodilo e arrancava a sua cabeça. Imagina só esse deus com cabeça de crocodilo e Fabrício passando pelo julgamento bem na frente dele. Será que a cabeça de Fabrício sobreviveria? Mas enfim, os premiados precisavam ter o corpo bem conservado para abrigar sua alma quando ela retornasse. Assim, os egípcios desenvolveram a mumificação, feita por artesãos especializados. Então, tinham pessoas especializadas em fazer todo esse processo de mumificação para poder conservar o corpo dessas pessoas que morriam, né? A mumificação era cara, por isso era restrita aos membros das camadas sociais privilegiadas. O resto do povo, as demais pessoas, eram enterradas na areia do deserto mesmo, em cerimônias simples. Aí eu falei, abria um buraco, jogava o corpo lá e aí, ó, já era, pai. Aonde? Já foi. Morreu de morte morrida. Então, galera, começou a chover, tá? Barulhinho de chuva, tá vendo? A nossa aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Rio Nilo, especificamente outras questões que rolavam por lá, as divisões sociais no Egito, tá? Aquelas outras coisinhas também que a gente vai trabalhar por lá, beleza? Valeu, falou, deixa o seu like, tá? Uma coisa importante. Todos nós professores, nós trabalhamos sempre de uma forma ou de outra em sala de aula, né? E aí, então, através do meio virtual é um negócio completamente diferente, que até nós professores ficamos meio perdidos. Vocês viram que na outra aula que eu fiz com slides, eu fiz um negócio diferente, e agora eu estou mostrando minha carinha fofa aqui para vocês, né? Só que é importante saber o seguinte, de que forma que vocês preferem esse tipo de aula? Se tá legal dessa forma, se prefere de outra, tá aprendendo melhor assim, de outro jeito, quer dar alguma dica, alguma coisa, vocês podem dar o feedback. Vocês, os pais de vocês, falam lá com a direção da escola, ou quem tiver meu número de telefone, fala diretamente comigo, assim, pra gente trocar uma ideia rápida e saber exatamente qual vai ser a melhor forma de a gente dar continuidade nesse trabalho. Beleza? Valeu, galera. Tchau.
pequena